Apesar de muitos concordarem que Yeshua, Jesus, não teria abolido a lei de Deus, isso porque ele mesmo afirmou: eu não vim para abolir a lei, mas vim para cumprir. Ainda assim, há muitos que entendem como se Yeshua tivesse substituído os 613 mandamentos que o santo bendito seja entregou por intermédio de Moisés por apenas 2 mandamentos, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E assim muitos entendem dessa forma que talvez Yeshua teria considerado os mandamentos da lei de Moisés um tanto ultrapassados, e ele vem e simplifica de tal forma que agora basta qualquer pessoa relativizar essa contração dentro do conceito daquilo que ela entende o que é amar a Deus, simplesmente fazer o bem de qualquer forma, seguindo o seu coração, sem a menor necessidade da divina instrução para que nós saibamos quais são os mandamentos relacionados a amar a Deus e os mandamentos relacionados ao próximo. Então, com o auxílio dos céus, nós vamos compreender do que se trata essa simplificação, esse resumo da lei. Será que Yeshua foi a primeira pessoa a simplificar a Torá, estabelecendo um resumo que interpretasse a essência da divina instrução? No Talmud Bavli, Masechet Makot, no Tratado de Makot 24a, há uma longa discussão, porém eu vou fazer aqui um resumo do que é tratado a respeito desse tema. Diz assim: Deus deu a Israel 611 mandamentos. Isso porque os 2 primeiros, Anohi Hashem Elokecha, eu sou o eterno teu Deus, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, são proferidos no Har Sinai, no Monte Sinai, pela boca do próprio Todo-Poderoso. A tradição nos diz que todo mundo daquela época ouviu as vozes, ouviu a estrondosa voz do santo bendito seja. Então são entregues os Aseret Adivrot, os 10 mandamentos, e posteriormente escritos por Moshe Rabbeinu, por Moisés, nosso mestre, os demais 611, totalizando os 613. Então diz o seguinte, Talmud Babilônico, Tratado de Makot 24a, Rabi Simlai diz: o rei Davi, das 613 mitzvot, dos 613 mandamentos, resumiu em 11. Vamos nos atentar aos 11 mandamentos que ele cita no Terrilim de número 15, Salmo 15, que diz o seguinte: quem habitará no teu santuário, ó Senhor? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, que não usa sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra inocente. Quem assim procede jamais será abalado. Então ele resume em 11 mandamentos, mas 11 ainda são muitos para lembrar. Então Isaías simplifica em 6, conforme no seu livro, no capítulo 33, verso 14, em que ele diz: quem poderá conviver com o fogo consumidor? Quem de nós viverá com a chama eterna? Aquele que anda corretamente, que fala o que é reto, que recusa lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e que fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. E os seus olhos verão o rei em toda a sua formosura. Mas 6 ainda são muitos para lembrar. Então Miqueias resume em apenas 3, em que diz: ele mostrou a você, ó homem, aquilo que é bom e aquilo que o Senhor exige. Primeiro, pratique a misericórdia. Segundo, ame a bondade. E terceiro, ande humildemente com o teu Deus. Mas talvez 3 coisas ainda seja um tanto pesado. Então vem Abacuque e resume a Torá em apenas um princípio: o justo viverá pela fé. E quem é o justo? Aquele que cumpre a Torá.
Como o próprio Rav Shaul Ashaliach, mais conhecido como apóstolo Paulo, vai nos dizer, na sua carta aos Romanos, capítulo 2, verso 13, porque pela Torá, pela lei, o justo hão de ser justificados. É uma proposta para nós andarmos nas obras, as quais Deus de antemão preparou. E assim, conhecendo as mitzvot, os mandamentos de Deus, e aos poucos ir cumprindo, nós vamos acumulando méritos para o mundo vindouro, e é isso que o nosso Mashiach, Yeshua, ele quer dizer quando ele nos diz para não ter o nosso foco em conquistar as coisas terrenas, mas que nós devemos ajuntar tesouros nas regiões celestiais. E é importante também compreendermos que o Aseret Adivrot, os 10 mandamentos, em cada um deles está categorizado outras ordenanças. Se nós formos parar para contar, há 6 relacionados com o próximo. E então nós vamos ter do Shabat, que conecta o plano terreno com o plano espiritual. E é por isso que Deus abençoa e santifica o 7º dia. E assim nossos sábios vão dizer que o Shabat é uma fenda temporal. É uma brecha no tempo que o Santo Bendito seja separou. Então o Shabat ele conecta o plano físico com o plano espiritual. E nós vamos ter também 3 relacionados a nós e ao eterno dentro dos 10 mandamentos. Assim nós temos 6, 1 e 3. 613 dentro dos 10 que são muito conhecidos por nós. Como, por exemplo, o primeiro mandamento. Anohi Hashem Elokecha, eu sou o eterno teu Deus. E dentro dessa classe está categorizado outros mandamentos. Crer que ele é o único Deus, que não há nenhuma força independente dele, que ele é a fonte de todas as coisas. O mandamento de amar a ele, o de temer a ele, de se apegar a ele através da oração. São ordenanças dentro dessa categoria do primeiro. O segundo, não terás outros deuses diante de mim, não farás nenhuma imagem de qualquer divindade. Dentro dessa categoria estão classificados outras ordenanças relacionadas a esta, como por exemplo, de não mencionar o nome de outras divindades, não fazer necromancia, não consultar vidente, bem como outras que estão relacionadas com idolatria. Nós vamos ter dentro desses 10, a mitzvah, o mandamento de guardar o dia de sábado. Porém, em Levítico 23, o Santo Bendito seja diz, essas são as minhas festas, as minhas solenidades, não as festas dos filhos de Israel, não as festas dos judeus, mas as minhas. Então ele dá estes tempos festivos e os chama de Shabbatot, os meus sábados, no plural, pois dentro deste de guardar o 7º dia, também estão relacionadas às demais festas. Então nós vamos ter também o Lo Tignov, não furtarás, que não necessariamente se trata de apenas roubar um objeto físico, mas se não cuidarmos nós podemos roubar a dignidade de uma pessoa, como por exemplo Deuteronômio capítulo 15, verso 7, que nos diz que quando um necessitado nos pedir alguma coisa, nós devemos estender a nossa mão para ajudá-lo, cumprindo assim a justiça de Deus, dando ao ser humano aquilo que ele é digno, para não roubar a dignidade dele. Assim como há um mandamento de que quando nós encontrarmos um objeto perdido, nós devemos buscar identificar o seu proprietário, e também há leis para que nós venhamos devolver inclusive para a pessoa certa. Assim como nós temos também, não matarás, e os nossos sábios vão nos dizer na Torá Shebe'al-Peh, na Torá oral, que maledicência, calúnia, está dentro dessa categoria. Pois quando nós falamos mal de alguém, contamos alguma fofoca, por mais que essa pessoa que assim fez se arrependa, é quase impossível reparar o dano causado, causando assim um dano irreparável, tal qual os nossos sábios dizem que é equivalente ao assassinato. A transgressão está em Levítico 19, que nos diz para nós não odiarmos o nosso irmão no nosso coração, pois isso já está categorizado dentro da classe deste mandamento entre os 10, que é não assassinar. E dentro dessa categoria há muitas outras ordenações que nos levam ao oposto de não somente não assassinar o indivíduo, mas assassinar esse sentimento, essa possível tendência que nós temos. Como, por exemplo, a Torá nos diz que quando nós achar um inimigo no caminho passando por alguma situação em que ele está precisando de ajuda, nós não deveremos ficar retraídos por causa do possível bloqueio que possa haver entre ambos. Mas diz a Torá, você irá e ajudará o teu inimigo.
Aquela pessoa que você sabe que não vai com a sua cara, que não gosta de você, você toma uma atitude contrária à sua inclinação, surpreendendo aquela pessoa. Talvez pensasse, peraí, eu achei que ele tinha alguma coisa contra mim, mas é uma pessoa do bem. E estes que outrora eram inimigos, passam a se tornar amigos. E assim que nós possamos permitir que a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, venha nos inclinar para que a gente possa cada vez mais aprender a divina instrução e colocá-las em prática, pois essa é a maior bênção para as nossas vidas. E esse é o sinal do Espírito Santo. Não é falar em línguas, operar milagres, maravilhas, nos dons sobrenaturais, mas conforme diz o profeta Ezequiel, no capítulo 36, verso 25,